Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Está começando nossa primeira aula sobre o livro de Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais de Dalga Larrondo, tá bom? Gente, eu vou começar mais ou menos explicando como é que vai funcionar. A proposta, né? Espero que dê tudo certo, se Deus quiser, é eu fazer um vídeo para cada capítulo desse livro, que tem 40 capítulos, e eu falando, basicamente tentando fazer um resumo sobre os capítulos, tá bom? Se atentando bastante a falar o que o autor escreve, tá? E não fazer interpretações do que eu acho, do que eu penso, porque não importa muito isso, importa o que o autor disse, certo? E, bom, por que eu decidi fazer isso? Eu percebi que, pelo menos na minha formação, tipo, pra mim, né, uma análise minha, né, eu percebi que eu precisava estudar muito mais psicopatologia, por mais que eu já tenha tido duas matérias de psicopatologia na faculdade, eu percebi uma necessidade muito grande de eu retomar os estudos e começar realmente a ler os livros que de fato os professores recomendavam, né? E esse livro, por exemplo, da Dalga Honda, é muito recomendado por muitos professores, cai muito em concurso público e tudo mais. Então, assim, é um livro de referência quando se fala em psicopatologia. E eu falei assim, gente, eu percebi algumas situações que eu percebi que eu não entendia muito de psicopatologia, tipo, não o quanto eu gostaria. Eu falei assim, então preciso fazer algo a respeito. E aí eu falei assim, então eu vou começar a estudar sobre psicopatologia e vou começar por esse livro. Aí eu falei, por que não aproveitar e fazer um resumo? E não só fazer um resumo, mas também gravar um vídeo fazendo um resumo desse livro. E aí eu decidi postar. E também logo de cara eu já vou falar que vou fazer um grupo no Telegram, onde eu vou colocar um resumo por escrito dessa aula. E aí também vai ser um grupo bem organizadinho, né? Que vai ser, tipo, não vai ter muito coisas escritas, vai ser só, tipo, resumo do capítulo 1, resumo do capítulo 2, tal, 3, 4. E ali vai ter espaço para vocês comentarem, se vocês quiserem. E esse grupo também vai ser, não sei quanta gente vai assistir esse vídeo, mas vai ser tipo uma comunidade que a gente vai criar nesse sentido. Tá bom? Então, assim, chega de enrolação. Eu gosto de ser bem direto, né? Fazer as reflexões quando necessário, mas eu gosto de ser uma pessoa bem objetiva. Então, bora lá, então. Bom, gente, para vocês já se acostumarem mais ou menos em como eu dou aula, eu não sei se eu tô falando muito rápido, é que é a primeira aula, tô meio empolgada, acabo falando muito rápido. Agora que eu percebi, eu acho que eu tô falando muito rápido, tá? Bom, a primeira aula, nessa primeira aula, esse é o assunto da primeira aula, que é o resumo do capítulo 1. Eu dividi ele em 7 tópicos, tá bom? Eu gosto muito de fazer esse índice nas aulas para você ter mais ou menos de onde estamos e para onde vamos, tá? Primeiro eu vou dizer quem é Paulo Dalga Larrondo, depois eu vou fazer esses outros 7 tópicos. Beleza, então bora começar. Tópico 1. Quem é Dalga Larrondo? Acho que é muito importante. Toda vez que a gente vai ler um livro, é conhecer um pouquinho do autor. E aqui, brevemente, não vou me estender, vou ser super rápido. Ele é professor de psicopatologia do Unicamp, ele é doutor em antropologia social, doutor em medicina lá na Alemanha. Essa aqui é a linha de pesquisa, eu não vou ler, tá? Mas está aqui de curiosidade para quem quiser saber. Beleza. Sobre a terceira edição, eu acho um ponto muito interessante, né? Que esse livro está na terceira edição e a novidade dele, né, que buscou se adequar ao CID-11, que é a classificação da OMS, as novas linhas de pesquisa de transtornos mentais dos Estados Unidos, que é o RDoC, e também o National Institute of Mental Health, não sei se fala assim, e provavelmente vão ser novas linhas de pesquisas que a gente vai ver bastante falar no futuro, que aparentemente parecem ser bem promissores, apesar de algumas críticas que tem, principalmente no RDoC e tal. Bom, mas aí só o tempo dirá, né? Tem uma frase que eu achei muito interessante também, que eu decidi colocar, que é desse psicólogo francês, que ele fala assim, psicopatólogo, quer dizer, que uma ciência bem feita necessita de um idioma bem construído, claro, compreensível e honesto para a comunicação dos fatos clínicos. E ele coloca também que a psicopatologia é um idioma, é uma linguagem. Eu acho que esse termo vai guiar bastante a nossa aula 1. Bom, e eu também, uma coisa que me deixou muito animado foi ver esse sumário que tem, né? Eu tô falando um pouquinho das coisas que tem antes do capítulo 1, só para vocês terem uma ideia, pra gente tentar fazer as videoaulas bem completas. Bom, no sumário, só para vocês terem ideia, quem tiver curiosidade, a parte 1 são os aspectos gerais da psicopatologia, né? Falar o que é normal, o que é patológico,
as contribuições das neurociências, da filosofia, o que é psicopatologia, essas questões. Já na parte 2, brevemente falando, a gente vai ver a parte de avaliação, de entrevista, a parte de funções psíquicas, tipo consciência, atenção, orientação, senso-percepção, memória, afetividade, vontade, pensamento. Depois a gente vai ver as questões de personalidade também, inteligência, cognição social. E por fim, para fechar com chave de ouro, na parte 3 desse livro, a gente fala da questão do síndrome, do sintoma síndrome, né? Então perceba que ele não usa muito os termos transtorno. E a gente vai ver nessa aula porque ele usa o termo síndrome, beleza? E a gente vai falar da síndrome depressiva, bipolaridade, ansiosa, psicótica, psicomotora, as que estão relacionadas a comportamento alimentar, a sexualidade, relacionadas ao sono, transtornos neurocognitivos, demências e tudo mais. Fechou. Agora, né, vou começar com uma citação que eu achei super legal que está no livro, nessa parte de introdução à semiologia psiquiátrica, que assim, um dia escrevi que tudo é uma autobiografia, que a vida de cada um de nós a estamos contando em tudo quanto fazemos e dizemos, nos gestos, na maneira como sentamos, como andamos, como olhamos, como viramos a cabeça ou apanhamos um objeto no chão. Queria dizer, então, que vivemos rodeados de sinais. Nós próprios somos um sistema de sinais. Eu achei muito interessante essa citação e eu fiz questão de colocar, né, essa ideia de como a obra e o autor são intrinsecamente ligados enfim, dá para fazer várias reflexões. Eu achei incrível. Bora então. Já passamos do ponto número 1, agora vamos para o ponto número 2. O que é essa tal de semiologia? Bora ver o que é? Semiologia. Bom, a gente vai começar agora. Essa aula aqui, gente, tem muitos conceitos, então se preparem que vai ter bastante conceitos. Semiologia é a ciência dos signos. Beleza. E o signo, ele transcende a esfera da língua. Ele fez uma analogia muito interessante, trazendo a biologia. Sabe quando se fala de célula, principalmente na citologia? A célula é algo super importante na biologia. Da mesma forma que na semiologia, o signo ele tem sua importância quase nuclear, sabe? Ele é fundamental. E a semiologia, eu acho muito importante a gente entender que a semiologia ela se utiliza em vários campos, tipo na música, na linguística, nas artes, em todos os campos que tenha. E esse é um ponto muito importante que eu até grifei, que tem a interação e a comunicação entre dois interlocutores por meio de um sistema de signos. Então, a partir do momento que tem um sistema de signos e tem uma interação e a comunicação entre duas pessoas, lá tem a semiologia. Beleza. É um termo bem... Perceba que semiologia é um termo bem amplo. Então, por isso que a gente vai ver a semiologia aplicado à psicopatologia. Bom, até aqui tudo bem. Então, a gente já viu mais ou menos que a semiologia é uma ciência do signo. E o que é esse signo? Vamos aprofundar um pouco mais? Lembrando que tem algumas questões, alguns nuances, né, que o autor fala, bem mais detalhado, que eu vou colocar no resumo escrito, tá bom? Mas o mais importante está aqui. Bom, o signo, ele pode ser gestos, atitudes, comportamentos não verbais, os sinais matemáticos, os signos musicais, por exemplo, claro de sol, claro de fácil, assim. O que é um sinal, né? O sinal é qualquer estímulo emitido pelos objetos do mundo. Então, faz de conta que eu abro uma garrafa de Coca-Cola aqui, né? E vai começar a sair aquelas bolinhas. Isso é um sinal que aquela água tem gás, sabe? Ou o sinal do fogo, como por exemplo aí. Signo é um sinal, só que é um sinal especial, que tem uma significação. Ai meu Deus, aí agora começa vários termos, né? E trazendo para a semiologia, mais específico, para a semiologia médica, a febre, olha só que interessante, é um signo de infecção, ou é um sinal de infecção. Interessante, né? A fala extremamente rápida, que é o que eu estou fazendo agora, pode ser um sinal ou um signo de uma síndrome maníaca. Pode ser. Às vezes não é. Beleza. E aí tem um termo de Jacobson, que aí eu acho que a psicanálise vai usar muito mais, vai explorar bem mais isso, mas rapidamente, só que o autor cita esse autor, que é o Jacobson, que ele faz uma divisão entre os signos. Que um signo tem o seu significado e o seu significante.
O significante seria aquele suporte material, né? Tipo, suporte material, o veículo do signo. E o significado é aquilo que é designado e que está ausente. É o conteúdo. Enquanto o significante seria a forma, o significado seria basicamente o conteúdo. Beleza? Acho que o autor passou bem rápido por isso, então a gente vai se destacar em outros pontos. Bom, os signos mais usados na psicopatologia são dois. Então perceba, eu vou falar de dois signos agora, muito usados na psicopatologia, que é sinais e sintomas. Qual que é a diferença entre sinais e sintomas? Bom, os sinais se referem aos sinais comportamentais objetivos, verificáveis pela observação direta do paciente. Beleza? Por outro lado, o sintoma seria as vivências subjetivas relatadas pelos indivíduos, suas queixas, suas narrativas, aquilo que o sujeito experimenta e de alguma forma comunica para alguém. Então perceba, os sinais seria o que a gente pega como psicólogo e o sintoma seria o relato do paciente, beleza? Daí tudo bem, diferença bem tranquila. Aí tem esse autor, que é a definição de Sá Júnior, que ele especifica um pouco mais a diferença de sintomas objetivos, que é observado pelo examinador, sintomas subjetivos, que é pelo paciente. Aí tem os sinais, que ele tem uma diferença também, ele diz que sinais é quando são dados elementares das doenças que são provocados, né? Então, sei lá, eu peço para a pessoa ficar em pé, eu peço para a pessoa ficar na ponta dos pés, aí por meio disso eu consigo provocar ativamente evocar determinadas coisas por meio disso, tá? Mas só uma definição aí de outro autor. Beleza, a gente já entendeu o que é semiologia, a gente entendeu o que é signo e o que é semiologia psicopatológica, que é um pouco mais específico. A semiologia, então, eu posso dividir em dois, a psicopatológica e a médica, né? No caso da gente, tá? Porque tem a semiologia na parte musical, na linguística, mas pra gente, a gente pode fazer essa divisão. A psicopatológica, ela vai se preocupar no estudo de sinais e sintomas, que a gente já viu, dos transtornos mentais. Já a semiologia médica, ela é o estudo dos sintomas e sinais das doenças, essa que é a diferença, e permite o profissional da saúde identificar alterações físicas e mentais, ordenar os fenômenos observados, formular diagnósticos e empreender terapêuticos. Beleza, até aí tudo bem. Qual que é a semelhança que a gente tem entre a semiologia psicopatológica e a médica? É que a semiologia médica e psicológica tratam particularmente dos signos que indicam a existência de transtornos e patologias. Eles sempre têm uma dimensão dupla, que é de índice e símbolo, tá? Então o autor ele coloca que essas duas têm isso em comum. Beleza. Agora vamos entender mais sobre essa dimensão dupla do sintoma psicopatológico. É nessa que a gente vai falar sobre a diferença entre índice e símbolo. Bom, os sintomas médicos e psicopatológicos têm como símbolos uma dimensão dupla, o índice e o símbolo. E no final vai ter um exemplo, tá bom? Para ficar mais simples. O índice seria tipo um indicador, tá? Esse índice, o indicador, o que ele é? Um sintoma como índice sugere uma disfunção que está em outro ponto do organismo ou do aparelho psíquico. Tá? Calma que a gente vai ter um exemplo no final que vai ficar mais simples. Porém, a relação do sintoma com a disfunção de base é de contiguidade, é de proximidade. Ou seja, o sintoma e a disfunção não é a mesma coisa. Eles são próximos, mas não é a mesma coisa. Né? E o índice, né, seria basicamente apontar alguma coisa com a qual está ligada por semelhança ou proximidade no lugar de representá-la. Beleza? Beleza. Isso é um índice. Agora, qual que é a diferença do símbolo? O símbolo, por outro lado, o sintoma ganha um nome, certo? A partir do momento que o sintoma ganha um nome, isso vira um símbolo. Beleza. Os sintomas psicopatológicos, ao serem nomeados pelo paciente, por seu meio cultural ou pelo médico, passam a ser símbolos linguísticos no interior de uma linguagem. Então a gente vê muito aí o importante do contexto. O sintoma vira um signo linguístico arbitrário que só pode ser compreendido dentro de um sistema simbólico dado,
em um determinado universo cultural. Ou seja, esse símbolo, se for totalmente descontextualizado, se for totalmente fora, não vai fazer nenhum sentido. Então ele precisa estar dentro de um sistema simbólico dado, dentro de um determinado universo, entendeu? E calma aí, eu queria muito assistir essa aula ao vivo, porque eu estaria perguntando agora. Vamos para um exemplo que eu achei muito legal, que o autor deu. Vamos lá, angústia. A angústia ela se manifesta, né, ao mesmo tempo com aquela mão gelada, tremores, aquele aperto da garganta. Isso é um índice de o quê? De uma disfunção no sistema nervoso autônomo. Beleza, angústia, ter a mão gelada, tremores, apertar a garganta, seria essa disfunção no sistema nervoso, seria um índice disso. Um indício, indicam isso. Tá, beleza, temos isso. A partir do momento que tal estado é designado, ou seja, coloca um nome, isso tudo, essa mão gelada, esse tremor, coloca um nome disso de nervosismo, de neurose, de gastura, de ansiedade. A partir do momento que coloca esse nome, passa a receber um significado que simbólico e cultural. Entendeu? Entendeu mais ou menos se relacionar? Eu acho que esses termos é só para você ter uma ideia mais ou menos, né? Acho que é um ponto importante, mas esse capítulo 1 tem uma parte mais introdutória, só para você ter uma ideia mais ou menos com os termos, né? E se só pode ser adequadamente compreendido e interpretado tendo-se como referência um universo cultural específico e um sistema de símbolos determinado. Bem interessante, né? Bem interessante. Espero que fique claro. Qualquer coisa coloca nos comentários aí, tá bom, gente? Bom, agora a gente vai para outro ponto, que é as divisões da semiologia. A gente vai ter semiologia técnica, semiogênese e propedêutica. Bom, a semiologia, tanto a médica como a psicopatológica, tem duas grandes sub-áreas, que é a semiotécnica e a semiogênese. Qual que é a diferença de semiotécnica e semiogênese? Vamos lá. Semiotécnica seria técnicas e procedimentos específicos da observação e coleta de sinais e sintomas, assim como a descrição desses sinais, tá? E sintomas. A descrição de tais sintomas, quer dizer, tais sintomas. No caso dos transtornos mentais, concentra-se na prática mesmo, seria a entrevista direta com o paciente ou com seus familiares. Formular perguntas adequadas para ter, né, esse é um ponto muito importante, né, que você precisa formular perguntas adequadas para você ter uma boa relação terapêutica, para conseguir identificar esses signos dos transtornos mentais. Beleza? Também outro ponto muito interessante, que é o como, o quando e o modo de interpretar as respostas que veio do paciente e a formulação de novas perguntas. Já estava falando semiogênese, né? Na semiotécnica, a gente tem um ponto crucial que é o que é crucial da semiotécnica? É a observação minuciosa e atenta e perspicaz do comportamento do paciente, o conteúdo do seu discurso e o seu modo de falar, sua mímica, a postura, a vestimenta, a forma como ele reage, seu estilo de relacionamento com o entrevistador, com seus familiares e com os pacientes. Então, esse é o ponto fundamental que se concentra a semiotécnica. Agora, a semiogênese. Gênese faz lembrar o capítulo da Bíblia, assim, né? Gênese, que é o início de tudo, mas... E aí, lembrando disso, consigo lembrar do que é semiogênese. Ele é o campo... Então, assim, a semiogênese é o campo de investigação do quê? Da origem, né? Dos mecanismos de produção, do significado e do valor diagnóstico clínicos dos sinais e sintomas. Então, é o estudo da formação desses sinais e sintomas, do ponto de vista clínico. Estuda-se os fatores que possam ter relação com o aparecimento de um sinal, por exemplo, agente traumático e doença infecciosa. Beleza. E agora,
a gente vai para outro ponto, que é as síndromes e entidades nosológicas. Que é agora para finalizar. A propedêutica, se você quiser ver depois, eu coloquei lá no resumo, tá? Porque não é tão interessante aqui falar. Eu coloquei lá no resumo, tá bom, gente? Bom, síndromes e entidades nosológicas, transtornos específicos. É agora que a gente vai ver a diferença entre transtorno e síndrome e por que o autor usa muito o termo síndrome, tá bom? Bom, práticas clínicas. Os sinais e os sintomas não ocorrem de forma aleatória, tá? Isso é um ponto muito importante. Na prática clínica, né, todas essas questões de síndromes e tal, os sinais e sintomas, eles não ocorrem, tipo, sei lá, o autor foi lá e num momento de ápice, assim, foi lá e fez de forma aleatória. Esse é um ponto muito interessante, tá? Então existem certos clusters, não sei se fala assim, agrupamentos mais ou menos frequentes. A gente vai entender mais isso aí. Bom, qual que é a diferença então de síndrome para transtorno? Bora ver então. Gente, o que é uma síndrome? Uma síndrome, segundo Dalgalahon, é um agrupamento relativamente constante e estável de determinados sinais e sintomas. Tá bom? Lembrando que os sinais é aquele que você como clínico observa e os sintomas é aquilo que o paciente fala. Não é, esse é um ponto muito importante, não é a definição e a identificação de causas específicas de um curso de uma evolução, relativamente homogêneos, de uma estrutura básica do processo patológico. Então isso não é síndrome. A síndrome é puramente, né, uma definição descritiva de um conjunto momentâneo, daquele momento, e recorrente de sinais e de sintomas. Tá bom? Já os transtornos, e aí o autor ele fala que transtornos específicos, entidades nosológicas ou doenças, é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo nome. São fenômenos mórbidos, o que é isso? Relativos à doença, nos quais pode-se identificar, ou pelo menos presumir, né, o que? A etiologia, ou seja, a causa ou fatores causais, o curso seria como a doença vai se desenvolver com o tempo. Relativamente, esse curso ele é relativamente homogêneo, certos padrões evolutivos, estados terminais típicos, busca-se identificar mecanismos psicológicos e psicopatológicos característicos. Também fala da genética, né, dos antecedentes genéticos familiares específicos e também das respostas a tratamentos e intervenções mais ou menos previsíveis. A gente tem como exemplos de transtornos, por exemplo, a esquizofrenia, a doença de Alzheimer, a anorexia nervosa. E a gente tem um problema, que na psicopatologia, ter todos esses critérios que eu coloquei aqui, né, esses 7 critérios, eles são bem difíceis, né, bem difíceis mesmo. Então, por isso que usa mais o termo síndrome. E qual que é a importância disso? Que o autor, para finalizar nossa aula, ele fala do seu valor teórico, né, disso, que é o reconhecimento dessas entidades pelo interesse científico ou acadêmico, e também do valor pragmático, que viabiliza ou facilita o desenvolvimento de procedimentos e intervenções terapêuticas e preventivos mais eficazes. Tá? Gente, então é assim, a gente encerra esse primeiro capítulo da Dalgalahon. Espero que vocês tenham gostado. E, bom, a gente se vê na próxima aula. Espero que dê tudo certo. Se você gostou dessa aula, né, compartilhe com seus amiguinhos aí do grupo da turma. Também deixe um comentário. Bora tentar, né, fazer uma comunidade aqui de troca de experiências. Se você entendeu, interpretou tal coisa de forma diferente, também coloca aqui pra gente agregar melhor. E até a próxima, gente. Valeu!